Bom dia, em salvação em Cristo Jesus. Eu quero compartilhar aqui com os amados irmãos, a epístola de Tiago, que é um livro, que é uma verdade para a nossa vida no tempo de hoje, que nós temos que praticar, porque isso aqui é o nosso manual, é a nossa bula, é a nossa bússola. E assim, cada dia que passa aqui, nós vemos que as coisas ficam, difíceis, as pessoas estão alheias à fé, a buscar o Senhor. Elas ainda não tiveram um encontro sobrenatural, elas não descobriram que o seu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, que o Senhor é o seguro bem presente na hora da angústia, Então, nosso irmão Tiago aqui, ele nos desperta para essa verdade, A Bíblia foi escrita há 1000 e tantos anos, mas está escrito o que nós estamos vivendo nesse tempo. E é necessário aprender, saber, para não cair em cilada, para não cair em engodo, para você ser coberto, ter uma cobertura espiritual do Senhor. Mas para isso você tem que buscá-lo, você tem que pedir, dar-se-vos-á. Batei, batei, e a porta se abrirá. Se você não pede, se você não recebe, se você não bate, a porta não se abre, a porta da graça para a tua vida, para a tua caminhada, para a tua jornada, para você viver o melhor, para você comer o melhor desta terra, porque isso é promessa do Senhor. Nós somos co-herdeiros de Abraão, então nós temos promessa, nós temos herança, e nós somos a herança do Senhor. Mas é necessário praticar, é necessário viver esta palavra. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aqui muitas vezes não tem palavras doces que Deus diz: tu és um vencedor, tu és vitorioso, tu vai vencer, a porta vai se abrir. Mas muitas vezes Deus é duro conosco. Sabe por quê? Coisas doces nos torna diabéticos, porque nós nos viciamos na doçura. E a vida não é só mel. A rosa é perfumada, é bonita, mas ela tem espinhos. Se você não tiver cuidado, se você não tiver zelo com a flor, com a rosa, você vai se espetar, você vai se furar, vai inflamar, se sua imunidade estiver baixa, vai te causar um problemão, entendeu? Então vamos aqui, eu só vou dar um spoilerzinho e vou pedir para os irmãos meditar. Eu estou meditando, mas eu vou dar só um spoilerzinho do que o nosso irmão Tiago nos desperta nesse dia. Todo dia ele nos desperta, Porque a epístola ela foi escrita a todos os cristãos do seu tempo e do nosso tempo também, porque ela está tão atual no nosso tempo, trata de assunto prático da vida cristã. O autor fala da pobreza, olha só, no nosso país está empobrecido, não está? Da riqueza, tem pessoas que estão conquistando riqueza ilícitas, Tentações, nós somos tentados todos os dias, preconceituosos, somos por demais, tá? Muita gente diz que não tem preconceito, que não tem isso, que não tem aquilo, mas tem, é hipócrita, não assume. O falar e o agir, o criticar, o orgulho. Quantos orgulhosos de nariz em pé
está doente, está passando por dificuldade, pelo vale da sombra da morte, mas está de nariz em pé. Isso é orgulho, não tem humildade. Paciência é o que poucos têm. Oração e fé, muitos fazem, mas ele põe acima de tudo a necessidade de não somente crer, como também agir. Não adianta nada alguém dizer que tem fé se não provar por meio das suas ações. Que a sua fé é viva e verdadeira, porque assim como o corpo sem espírito é morto. O autor aqui, ele chama a si mesmo de mestre e ele ensina belas lições para todos os seguidores de Cristo com clareza e vigor. Tiago nos mostra como devemos agir e viver, se é que queremos ser cristãos de verdade. Porque tem muitos aí vestindo a capa de cristão, a capa de santidade, vestindo pele de cordeiro, mas é um bode. Nós temos que ter vigilância, nós temos que aprender. Para isso é necessário nós lermos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Jesus fala ali em Mateus, que nos últimos dias, quando o Senhor vier, quando estiver próximo à sua vinda, aparecerão muitos dizendo que é o Cristo, E muitos servos, muitos daqueles que crê serão enganados. Você está entendendo? Que nós precisamos despertar? Que nós precisamos meditar na palavra de Deus? Precisamos trazer atada nosso coração? Porque em Provérbios 17, 22 fala que nós temos que trazer atado em nosso coração a palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. E muitas vezes nós nos enganamos, nós caímos em cilada, porque nós não ficamos 24 horas na torre da vigilância, porque a nossa vida corrida, de trabalho, de escola, cuidar de neto, cuidar de filho, auxiliar o nosso próximo, cuidar do nosso ministério, Cuidar do templo, da casa do Senhor, que é necessário. Aleluia! Porque o Senhor não habita em templos feitos pelo homem, mas quando nós nos reunimos dentro do templo, o Senhor se faz presente ali e se manifesta a cada um de nós. Aleluia! Glória a Deus! Olha só, vou te dizer, dar o spoiler aqui do que ele fala, do que ele nos ensina através desses capítulos aqui, que é um livro pequeno, o livro de Tiago. A gente lê em um dia, mas a questão não é ler, a questão é ler com sabedoria, com entendimento e guardar atado ao nosso coração. Olha só, a primeira: exortação sobre diversos temas que fala de fé e sabedoria, pobreza e riqueza, provas e tentações, ouvir e fazer e praticar, amar sem discriminar. É isso que o Senhor nos chama, amar o teu próximo como a ti mesmo. A fé sem obras, ela é morta. Não adianta você doar um monte de cesta básica, não adianta você vestir o irmão, não adianta você alimentar, você levar ao médico, comprar o remédio, curar, se você não tiver fé. Nada adianta, entendeu? A língua, meu Deus, eu gosto desse texto quando fala da língua, porque a língua, ela é um objeto, ela é uma faca de dois gumes,
porque ao mesmo tempo que ela abençoa, ela exorta e ela mata. Mata, entendeu? Então nós temos que ter uma vigilância dupla, triplicada, quadriplicada com a nossa língua, com a nossa fala, para a gente não matar o nosso irmão, não matar o nosso próximo. A sabedoria que vem do alto. Se você não tem, peça ao Senhor a sabedoria. Todo dia eu peço ao Senhor porque Ele me conceda sabedoria. Eu acabo falhando, porque eu sou um ser humano, sou carnal, vivo no mundo carnal, mas eu peço ao Senhor sabedoria, peço ao Senhor entendimento, peço ao Senhor saúde. Eu sou pidona mesmo, mas eu tenho fé. Glória a Deus por isso. Eu tenho fé, né? Eu não estou dizendo que você não tem, eu estou falando de mim, da minha pessoa. Estou relatando aquilo que eu tenho vivido e o que está escrito na palavra. Eu estou compartilhando a palavra de maneira simples e singular, que você possa entender e praticar, entendeu? A amizade do mundo é inimiga de Deus. Muitas vezes nós nos aliançamos com o mundo, nós nos prendemos no mundo, nós precisamos trabalhar, claro, mas nós não precisamos ser escravo do nosso patrão, nós não precisamos ser escravo do nosso trabalho, né? Nós não precisamos trazer o nosso trabalho para dentro da nossa casa, da nossa intimidade. Nós não precisamos trazer os nossos coleguinhas de trabalho para dentro da nossa casa, para dentro da nossa intimidade. Nós temos que aprender a selecionar. E muitas vezes, quando nós fazemos um amigo que é da parte do nosso trabalho, que nós trazemos para o nosso convívio, mais tarde, lá na frente, vai nos trazer problema. Se ele não for um cristão, se ele não for convertido pela palavra, pelo sangue de Jesus Cristo, que jorrou na cruz do Calvário, para me salvar e para te salvar também. Por isso que nós temos que vigiar muito. Nós precisamos ter educação, ter disciplina, tratar bem o nosso próximo como a nós mesmos. Assim, eu sempre eduquei meus filhos. Aquilo que você não gosta, não gostaria para si, não faça ao teu próximo. É dessa forma, é desta maneira. Não falar mal um dos outros. Se teu amigo está com problema, veio te confidenciar alguma coisa, ora por ele. E ali, pá, encerrou o assunto. Ora, somente encerrou o assunto. O futuro a Deus pertence, porque o Senhor, Ele é onisciente e Ele é onipresente. Ele sabe do hoje e Ele sabe do amanhã. Nós só sabemos, eu acordei agora, estou acordando o meu filho para a gente dar uma caminhada, praticar exercício que ele precisa para a saúde mental, espiritual e física dele, entendeu? Estou aqui para auxiliar meu filho na necessidade dele. Mas o futuro a Deus pertence. E outra, Deus tem promessa para cada filho, para cada criatura, mas nós precisamos estar posicionado, igual o soldado no quartel. O soldado não está lá em treinamento constante, nós não temos eminência de guerra, mas ele está preparado, ele está sendo treinado para uma guerra. Amém? Contra os ricos e opressores. Nossa, esse é o que mais tem, né? Os ricos oprimindo os pobres, né? Cada dia mais ele oprime, né, os pobres, porque por causa da economia do país, eles não querem perder, não querem admitir mais funcionários para que a produção corra num tempo hábil, normal. Aí fica com poucos funcionários e fica ali sobrecarregando, fazendo pressão psicológica, né? Que isso é errado, mas está escrito aqui o que acontece.
Entendeu? Ó, foi há 1000 anos atrás, não sei quantos anos assim, precisamente, para te falar, mas acontece nos dias de hoje. Nos dias de hoje acontece isso. Ser paciente e orar com fé, né? Nós estamos passando por essas tribulações todinha do dia a dia, mas uma coisa que nós não podemos é parar de orar, né? Não adianta, vai orar pelo país, vai orar pelos governantes, mas não muda, são ladrão, são isso, são aquilo. Mas a fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, né? Mas que nós cremos que vai mudar, que Deus vai mover, porque Deus está olhando para nós, Deus está contemplando a nossa oração, Deus está contemplando. E outra, quando no caso, eu oro, mas não só tem eu orando, não, tem uma igreja orando aqui, tem uma igreja orando ali, tem uma igreja orando ali, tem uma igreja orando ali, tem outra igreja orando ali, né? Ontem a igreja eu fui visitar um templo e o pastor reclamou. Quarta-feira é culto de oração, os membros não vêm, porque vêm uns gatos pingados, porque estão cansados, estão isso, mas nós temos que nos esforçar. Esforça-te e tem bom ânimo. Não foi isso que o Senhor falou para Josué? E Josué não foi vitorioso quando ele teve bom ânimo e se esforçou? Isso que nós precisamos todos os dias. Ter bom ânimo e nos esforçar. Esforça-te, 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 que Deus é contigo. A nossa oração nunca é em vão, mesmo que ela seja simples, pequena, sabe, seja sem sentido, porque você vai falar o que o seu coração está cheio. A boca fala o que o coração está cheio. É dessa forma, é dessa maneira, é desse jeito que nós buscamos ao Senhor. É dessa maneira que nós temos. Tipo formiguinha, né? Quando Deus perguntou para Abraão, né? Tu podes contemplar, contar quantos grãos de areia tem a praia, né? Tu podes contemplar, tu podes contar. Era essa o povo, a imensidão, a geração que ia ser de Abraão, entendeu? Mas muitos deles se corromperam, são muitos, né? Mas tem muitos que estão orando, que estão buscando, que estão intercedendo, estão jejuando, estão indo, estão fazendo o ID de Jesus. Olhe, eu sempre digo, olha para o sacrifício da cruz. Ele morreu por mim e por você, para que nós tivéssemos vida em abundância. O Senhor nos chamou para uma vida abundante. Ele não nos chamou para uma vida miserável, mas os governantes, muitas vezes, que faz a gente ter esta vida miserável. Então, vamos cobrir eles de oração, vamos orar por esta nação, que Deus vai mover, que Deus vai transformar. Eu creio num futuro melhor para os meus filhos, para os meus netos, para os filhos dos meus irmãos, dos meus amigos. Eu creio que a nossa geração vai ser uma geração bendita do Senhor, abençoada, que o Brasil é uma terra que mana leite e mel, porque toda sorte de riqueza o Senhor derramou aqui neste lugar. Tudo que nós plantamos, nós colhemos, entendeu? Tudo isso é bênção, mas a ambição do povo, né? Do agro, mas tem o pequeno produtor também, que é feliz, que planta, que colhe, que vende, que prospera.
Entendeu? E tem os grandes empresários que planta muito, que exporta e tudo mais, e abençoa, e o Brasil cresce com tudo isso, porque esta terra é uma terra deleitosa, é uma terra abençoada, escolhida por Deus. Então, continue orando, continue perseverando, mesmo que os seus olhos carnais não vejam, mas no mundo espiritual, grandes coisas estão acontecendo, eu creio, em nome de Jesus. Para não ficar nas minhas palavras, né? Eu vou ler aqui o texto, aleluia, que fala do mais importante, o mais tudo aquilo que eu falei são importantes, mas para mim o que me dá assim um ênfase dentro de mim, obter sabedoria. Porém, alguém de vós, isso está em 1 Tiago 5, no versículo 5. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhe improperá a ser-lhe concedido. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstantemente em todos os seus caminhos. Nós temos que ter ânimo dobre, sermos constantes na nossa oração. Aqui em Ezequiel 47 ou 43, vou conferir, né? Porque isso é uma palavra que Deus me incomodou por muito tempo e eu não consegui entender. E eu pedi ao Senhor, Senhor, me mostra, me revela essa palavra, porque eu preciso entender. Quando Deus te der uma palavra que você não entende, e como é que Deus dá a palavra? Todas as vezes que você abre a Bíblia e cai sempre no mesmo. Você passa a semana orando e cai sempre. A tua Bíblia está fechada, tu abre e cai sempre na mesma palavra. Na mesma palavra. É o Senhor, né? Te incomodando. Aleluia. Vou achar aqui, tá? Essa Bíblia daqui não. É que fala, essa palavra fala do altar, fala do fogo, que o fogo tem que queimar constantemente sobre o altar. Sobre o altar, todos os dias. Eu vou pegar aqui a outra Bíblia, que ela já está marcadinha. Essa daqui não está marcada e a letra dela é menor, eu vou ter dificuldade. Essa daqui é a minha Bíblia, eu manuseio ela todo dia, né? Mas aí eu preciso aqui, Ezequiel 46, o contínuo, que fala do contínuo sacrifício. E prepararás um cordeiro de 1 ano sem mancha em holocausto ao Senhor cada dia, todas as manhãs prepararás. E justamente com ele prepararás uma oferta de alimentos todas as manhãs, e 1/6 parte de 1 efa, e faze azeite 1/3 parte de um hin, para misturar com a flor da farinha, por oferta de manjares para o Senhor, em estatuto perpétuos contínuo. Assim prepararão o cordeiro, a oferta de manjares, o azeite, todas as manhãs em holocausto contínuo. E eu fiquei, né, assim,
perturbada, né? Perguntando, Senhor, mas isso era antigamente, como é que eu vou fazer? Me revela, me fala, e o Senhor aqui, né? Eu até anotei, minha Bíblia toda arriscada, toda arriscada. O Senhor vai me dando assim alguma coisa, eu vou anotando porque eu esqueço depois, né? Sabe que a idade vai chegando, a nossa memória vai falhando um pouco, né? Então, cada dia, todas as manhãs prepararás. Mas o nosso aqui, todas as manhãs para o Senhor em estatuto perpétuo e contínuo. Mas sabe qual é esse sacrifício que o Senhor quer de nós hoje? É a oração que é o fogo no altar, né? Assim prepararás o cordeiro, a oferta de manjar e o azeite, todas as manhãs. Aqui tem, olha, se repete aqui dentro, no versículo 13 e 14 e 15. Cada versículo se repete todas as manhãs, todas as manhãs, todas as manhãs, em oração, sacrifício contínuo, todas as manhãs. E o nosso holocausto de hoje é a nossa oração contínua ao Senhor. Orai e vigiai, né? A gente fala orai e vigiai, mas o Senhor fala, né? Lá em Mateus, vigiai e orai. Então, nós temos que vigiar e orar, né? Porque enquanto nós estamos orando ali, o filisteu pode vir, né? E nos atacar. Então, nós temos que orar. Por isso que o Senhor diz que nós temos que andar, de dois. Se você for no monte, vá de dois. Vai fazer a visita na casa do irmão, vá de dois. Nunca vá sozinho, porque um vigia e outro ora. Um vigia e outro ora. Porque nós não sabemos o que vai acontecer naquele ambiente. Exato? Entendido? É essa a palavra de hoje. É dura para mim também, porque eu tenho que trazer, atada. Porque eu tenho que, se eu não meditar, se eu não ler, se eu não orar, ela não vai ficar aqui. Ela vai ficar esquecida. E eu preciso, porque a minha força vem do Senhor. A minha alegria vem do meu Senhor, que fez os céus e a terra. Aleluia! Por isso eu sou alegre, mesmo na escassez, mesmo na dificuldade, você vai me ver sempre com um sorriso no rosto, porque Ele é a minha alegria, Ele é a minha força, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. A palavra não foi mais, é uma palavra para nos edificar, para nos despertar. Amém? Jesus te abençoe a tua casa, abençoe os teus celeiros, a tua família, né? Segunda-feira, dia de batalha, dia de trabalho, vá cheio da graça, cheio de ânimo doble, cheio de alegria, da alegria do Senhor. Chega no teu trabalho, né? Você dá logo uma dose de bom dia, com um sorriso. Que maravilha, não vai ser o teu dia e dos teus colegas? Jesus abençoe, fica na paz, meu irmão. Um bom dia de salvação.